Olá, meu nome é Wilson Matos, Wilson Roberto de Matos, sou professor na Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Ciências Humanas do campus de Santo Antônio de Jesus, professor de História, e estou aqui para abordar alguns poucos aspectos relativos ao meu livro, que é resultado da minha tese de doutorado, intitulado Negros contra a Ordem, né? Na verdade, a preocupação da tese era refletir alguma coisa sobre o comportamento das populações negras, tanto as escravizadas quanto as populações livres e libertas, na cidade de Salvador, ao longo da segunda metade do século XIX, que é um momento bastante especial na história do Brasil e na história da própria escravidão, porque é um momento que a escravidão, já anunciado os seus estertores, começa a ser finalizada, né? Em 1850, com a proibição oficial do tráfico, o tráfico internacional, que já havia sido proibido em 1830, mas essa proibição não foi obedecida pelos traficantes, etc., continuou em forma de contrabando, mas a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, ainda teve um pouco de contrabando, mas aí definitivamente a escravidão, o tráfico internacional começa a entrar em crise e acaba definitivamente ao longo de poucos anos, né? E depois as leis, chamadas as leis abolicionistas, a primeira de 1871, que é a Lei Rio Branco, mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, posteriormente a Lei do Sexagenário e, ao final, a Lei Áurea, né? Evidentemente que ao longo da segunda metade do século XIX, as elites se dão conta de que a escravidão está terminando. Então, do ponto de vista da reorganização das relações sociais, sobretudo nas grandes cidades, no Brasil de modo geral, mas sobretudo nas grandes cidades, começam a acontecer transformações institucionais mobilizadas por esse conjunto de legislação, mas pela nítida sensação que a manutenção da dominação e do controle das elites sobre as populações negras já não poderia mais, daqui a pouco já não ia mais poder se valer do estatuto da escravidão, do domínio senhorial, porque a escravidão estava acabando. Então essas elites, evidentemente, rapidamente, como a elite brasileira sempre foi muito inteligente nesses aspectos da manutenção da dominação, começaram a forjar outras formas de manter a população negra, que era majoritária, sob controle, né? Sob controle e subordinada. Então começa a existir uma série de expedientes para poder substituir o controle senhorial por um outro tipo de controle. Um dos aspectos de manutenção desse controle e subordinação das populações negras, que estavam se transformando em populações livres, né, o reforço dos aparelhos repressivos, sobretudo do aparelho policial. Nós assistimos ao longo do século XIX, e eu falo especificamente da minha tese aqui na cidade de Salvador, a multiplicação de uma série de instituições policiais, de corpos de polícia, né? Uns 4 ou 5 corpos de polícias independentes, todos a serviço do Estado, e que vão aos poucos substituindo o domínio senhorial, né? O senhor vai perdendo prerrogativa de dominação sobre a população negra e o poder público vai assumindo essa prerrogativa institucionalmente e, sobretudo, através dos aparelhos policiais, né? Principalmente através dos aparelhos policiais, também, evidentemente, do judiciário, mas o judiciário não pesquisei sobre isso, não tenho elementos para aqui tecer maiores comentários, né? Falo um pouco mais da polícia. Então essa era a preocupação central da tese. Como é que a população negra se comporta no espaço urbano da cidade? Também sabendo, a população negra tinha consciência disso, que a escravidão estava acabando, né? Portanto, ela também tira proveitos desse declínio do domínio senhorial e como o poder público trata a população negra no espaço urbano da cidade, aqui nas 11 freguesias de Salvador, né, ao longo da segunda metade do século XIX. Essa era a preocupação central. Eu me deparei, ao fazer a pesquisa, eu me deparei com uma documentação bastante rica, eu acho que dois conjuntos de documentos que foram os responsáveis, digamos assim, os responsáveis mais substantivos pela elaboração das minhas reflexões, né? Um primeiro conjunto de documentos são as chamadas ordens de soltura e ordens de castigo, porque desde 1871, talvez um pouquinho antes, foi proibido aos proprietários castigar os seus escravos, houve uma proibição, e esse poder disciplinar via castigo é assumido pela polícia, né? No caso aqui da Bahia e de Salvador particularmente, da província da Bahia e da capital,
quem assume o poder é a polícia, né? O chefe de polícia, quando algum escravo ou escravizado cometia algum delito, alguma falha, alguma insubordinação, o seu proprietário escrevia ao chefe de polícia pedindo que o chefe de polícia procedesse a algum tipo de punição corretiva para esse escravo. Depois de feito isso, ele emitia um outro pedido por escrito, chamado pedido de soltura. Então, nesses pedidos de soltura e pedido de castigo, o proprietário relata o que o escravo havia feito, qual tipo de delito ele havia cometido, qual tipo de insubordinação, né, ele tinha feito pela cidade, etc. Tem as mais variadas formas de insubordinação, de desobediências e de delitos. Então, com esse conjunto enorme de pedidos de soltura e pedidos de castigo, eu pude dimensionar um pouco o cotidiano desses escravos no espaço urbano da cidade, né? Desde brigas e desentendimentos até frequência a batuques, candomblés e outros tipos de atividades religiosas, algumas desavenças e conflitos, roubo de galinha, uma série de coisas aí do cotidiano da escravidão que a gente vai percebendo aos poucos. Eu fui percebendo ao longo da análise desses documentos que os escravos vão aos poucos tirando proveito desse declínio do domínio senhorial, sobretudo no espaço urbano da cidade, que era uma escravidão sem feitor, o feitor era a polícia, né? E começa a ter atitudes de insubordinação e desobediências mais avançadas, cada vez mais avançadas, chegando inclusive a pequeninos motins, ou algumas coisas assim mais de rebeldia mais significativa. Evidentemente não muito longe das rebeldias da primeira metade do século XIX, cuja culminância é a revolta dos malês, né? Uma revolta que chegou a sair para as ruas, mas ficou um dia só nas ruas, mas o potencial de mobilização era muito grande e assusta a população da Bahia, assustam as autoridades, e também o próprio Império Brasileiro fica assustado com essa revolta, né? Não foi nada nessa monta, evidentemente, mas pequenos motins, pequenas rebeldias executadas por esses escravos. Então eu pude dimensionar essa presença negra na cidade do Salvador, essa presença insubordinada, chamando de presença insubordinada, presença rebelde, e ao mesmo tempo podendo acompanhar como o poder público, representantes das elites escravocratas e das elites institucionais, administrativas, judiciárias, etc., tratava essa população estabelecendo formatos de controle cada vez mais rigorosos que vão desembocar, evidentemente, na legislação. Então eu passo um pouco por esse cotidiano. Um outro documento muito importante que eu encontrei foi um livro chamado Registro de Matrícula dos Trabalhadores do Bairro Comercial. Esse registro de matrícula é bem pertinho do final da escravidão, de 1885, 86, e que registra todos os trabalhadores escravizados e livres nas 11 freguesias da cidade do Salvador. Então é um registro enorme dos trabalhadores, a grande maioria são trabalhadores negros. Esse registro é quase uma carteira de identidade, que eu pude perceber. Esse registro lá observa a procedência desses trabalhadores, a cor, a condição, até alguns sinais físicos, né, alguma deficiência, tudo isso era relatado nesse registro de matrícula, que também era uma forma de controlar esses trabalhadores, que eram organizados através dos cantos, né? Eram cantos que eles ofereciam diversos tipos de serviços urbanos. Eles se organizavam algumas vezes por etnias, por afinidades étnicas, e outras vezes por profissão. Então se tinha cantos que era organizado era composto por alfaiates, cantos que eram compostos por cozinheiros, cantos que eram compostos por carregadores e assim sucessivamente, né? Cantos que eram compostos exclusivamente por africanos, cantos que eram compostos exclusivamente por negros chamados crioulos, que eram negros nascidos aqui no Brasil. Enfim, é um verdadeiro registro da identidade desses trabalhadores. São 1.764 trabalhadores reunidos nos cantos e oferecendo os mais diversos tipos de serviços, que era também uma forma de controle, porque esse registro de matrícula era um registro organizado pela própria polícia, né? Pelo chefe de polícia. Tinha um outro conjunto de documentos também, o mapa de presos das cadeias. Eu peguei também esse mapa de presos para ter um pouco a dimensão dos delitos que esses escravos cometiam, né? Essas práticas de insubordinação. Ainda não estou chamando de crime, né? Na tese eu chamo de insubordinações, desobediências e pequenos delitos, né? Que eu estou encarando isso conceitualmente como resistência à própria escravidão. Não só a escravidão, mas essa cultura
que a escravidão estabelece do ponto de vista das relações entre as elites brancas, sobretudo, e a população, de um modo geral, que era composta majoritariamente por pessoas negras, escravizadas, livres ou libertas. Digamos assim, o que eu pude concluir da realização dessa pesquisa é que o declínio senhorial acontece, as populações negras exacerbam essa perspectiva da insubordinação e que colabora também para a aceleração da abolição, né? Mas as elites conseguem manter as estratégias não a forma, né, mas conseguem manter o controle e a subordinação dessa população, se especializando em mecanismos específicos de controle. Né? Um dos mecanismos eu já falei, que é a ampliação dos corpos policiais, mas outras formas também, formas mais, digamos, intangíveis, formas simbólicas, né? Exatamente nesse contexto aí da segunda metade do século XIX, que as teorias raciais, as teorias racistas, digamos assim, né? Teorias científicas, entre aspas, são apropriadas pelas elites intelectuais aqui no Brasil. São teorias que já eram produzidas na Europa ao longo do século XIX, mas é no final do século XIX que as elites intelectuais se apropriam dessas teorias e começam a justificar, digamos, cientificamente, uma suposta inferioridade dessas populações negras e um suposto também despreparo dessas populações negras para experimentar condições diferentes da condição de escravizados, que é a condição de condição de liberdade, né, condição de cidadania. Então essa é uma forma também de manter o domínio, manter o controle e manter essas populações subordinadas. Né? Eu acho que eu poderia avançar um pouco mais nessa reflexão. Eu parei em 1888, que é o final da escravidão, né? Não cheguei a avançar essa pesquisa nos momentos posteriores. Poderia ter avançado um pouco mais, eu acho que hoje já é possível fazer uma ligação. Né? Como hoje está muito evidente essa estratégia estatal, e que nós batizamos de genocídio da população negra, né? Perpetrado sobretudo pelos corpos policiais, pela polícia, esse verdadeiro extermínio das populações negras, principalmente dos jovens entre 17 e 18 anos até 24 anos. Né? Acabou de sair o mapa aí da violência aqui no Brasil, de 2017, a referência de 2017, e aí os dados são assustadores. Né? 75% dos homicídios são realizados contra as populações negras. Né? 75% dos homicídios. É uma porcentagem assim assustadora. Né? Então a gente poderia fazer uma ligação dessa questão. Quer dizer, há uma continuidade dessa política genocida. Né? Desde a escravidão, evidentemente que na escravidão acho que não dá para falar em genocídio, mesmo porque as elites escravocratas, proprietários, não podiam matar seus escravos, que eram patrimônio, né? Era um capital fixo, né? E a garantia de reprodução do sistema, então não podiam matar esses escravos, mas era uma política de controle muito rígido dessa população, controle disciplinar e de controle institucional. Né? O Estatuto da Escravidão mantinha essa população absolutamente subordinada e sem nenhuma perspectiva, não havia direitos, nada disso. Escravo. A definição institucional é aquele que não possui direito nenhum. Né? Lógico que ao longo do século XIX acontece alguma coisa inusitada. A própria lei de 1871 já reconhece alguns direitos aos escravos, por isso que essa lei é uma lei bastante importante, pouco estudada, né, hoje em dia, mas é uma lei extremamente importante, porque a lei do ventre livre não só liberta o ventre da mulher escrava, mas codifica lá uma série de direitos, né, que os escravos passam a obter a partir daí, como por exemplo o direito ao pecúlio. O escravo não poderia ter pecúlio, né, mas em 1871 em diante a lei autoriza o escravo e legaliza, né, o direito ao pecúlio, o direito de o escravo comprar a sua própria alforria se ele tivesse dinheiro suficiente no valor de mercado para resgatar a sua liberdade. Tem uma série de outros direitos aí, e isso vem de 1871 em diante. É paradoxal, mas o escravo passa a ter algum direito de 1871 em diante. Então acho que a gente poderia conectar. Eu poderia conectar, avançar um pouco mais, talvez até os anos iniciais da República, e mostrar como
essas formas de controle e subordinação se perpetuam, vão mudando a forma, vão se adaptando às circunstâncias, vão adaptando digamos, as leis, as normas, etc. Então vai se institucionalizando formatos de manutenção do controle. Né? O controle que hoje se faz não só pelo genocídio, mas pela manutenção das políticas de pauperização da população negra, né, de criminalização, de pauperização, de genocídio, é o último estágio, digamos assim, mas tem um estágio também bastante, digamos, bastante incisivo e prejudicial para uma nação republicana que se pretende igualitária, que é o epistemicídio, né? Anulação de qualquer perspectiva de que a população negra é capaz de produzir conhecimento e, portanto, formatos civilizacionais adequados à nossa modernidade, capaz de inspirar políticas públicas, de inspirar a organização do Estado, de inspirar valores superiores, né? E de inspirar transformações civilizatórias mais avançadas. Então, o epistemicídio acaba sendo o cerceamento dessa perspectiva de que a população negra poderia contribuir com o pensamento, com a reflexão, com a sua cultura, para o aperfeiçoamento da nossa convivência civilizatória, sobretudo no regime republicano. Então talvez esse seja o maior atentado contra a população negra no sentido de incorporação dessa população aos fóruns da cidadania entendida numa perspectiva muito mais ampla, não só cidadania que não se limita à votação de 2 em 2 anos, mas uma cidadania no sentido holístico do termo, né? Cidadania política, cidadania econômica, cidadania cultural, cidadania educacional, enfim, né? Em todos esses aspectos. Então a tese poderia ter avançado um pouquinho mais, não avançou, mas eu acho que ela codificou aí um período bastante importante da história do Brasil, que é a segunda metade do século XIX, onde há essas transformações aí nas formas de manutenção da dominação da população negra. Eu acho que isso é a grande, não diria grande, mas a contribuição que eu procurei dar para a gente analisar isso que a gente chama de relações raciais hoje, né? Naquele contexto ainda sobre escravidão, e hoje não mais escravidão formal, mas ainda formatos muito próximos da escravidão do ponto de vista de impedir com que as populações negras alcancem patamares mais avançados em termos da organização do Estado e da sociedade brasileira. Eu acho que essa foi a contribuição que eu procurei dar. Eu fico à disposição para outras oportunidades, falar um pouco mais sobre isso, o tempo é curto, né? Mas falar um pouco mais sobre isso, talvez detalhar um pouco mais sobre a tese. Mas no fundo a tese é isso e está aí à disposição de vocês, e eu também fico à disposição de vocês em outra oportunidade. Muito obrigado, tchau, tchau.